Olá, turma, tudo bem? Professora Maria Luísa de Biologia. Hoje nós estaremos aí falando um pouquinho sobre taxonomia. O que vem a ser taxonomia? É um ramo da biologia que vai tratar da descrição, classificação, nomenclatura, agrupamento de seres, segundo aí as suas relações filogenéticas e de parentesco evolutivo. Então, o que a taxonomia ela vai fazer? Ela vai descrever, ela vai classificar esses seres vivos, inclusive nós, os seres humanos. Já a sistemática é a área da biologia que ela se dedica a inventariar, a descrever a biodiversidade. Então, ela precisa compreender também as relações filogenéticas entre os organismos. Então, todas as características dos seres vão auxiliar nesse inventário. Então, que tipo de ser eu sou? Acelular, unicelular, pluricelular. Então, tudo isso vai auxiliar todas as características que nós temos. Nós vemos Linneu, ele descrevendo, ele organizando os seres vivos. Essa organização se dava através do tipo celular, as características dos seres. Então, Linneu ele vem propondo, antes de Linneu, outros já faziam essa investigação, já começavam aí a tentar organizar os seres vivos, e Linneu ele vem com essa proposta, vem trazendo também aí os reinos de seres vivos, logo depois vai surgir aí os filos. Então o trabalho dele foi de suma importância, Era um naturalista sueco, nós chamamos ele de, é o nome dele, chamamos de Linneu, mas na realidade é o Carl von Linné. Então ele criou esse sistema de classificação dos seres vivos, que até hoje é considerado um sistema ideal, tá? Porque apresenta várias características. Então vamos lá, a primeira, classifica os seres vivos até então conhecidos sem deixar nenhum deles de fora. Então nenhum ser ficou fora dos 5 reinos. Os vírus eles são seres acelulares, por esse motivo eles não entram nos 5 reinos, ou seja, eles não possuem células, Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Então é um sistema aberto, isso é, capaz de abrigar qualquer ser vivo que venha a ser descoberto. Então foi descoberto um ser novo, ele vai entrar em um desses reinos, ok? Então você lembra, Nós temos lá o reino Monera, onde irão entrar as bactérias e as arqueobactérias, o reino protista, nós temos o reino Animalia, o reino Plantae, das plantas, o Fungi. Então você tem aí esses 5 reinos englobando aí esses animais, esses seres vivos, o reino vegetal, que é o Plantae, que nós também chamamos de metáfita, abrigando aí as plantas. Então é um sistema aberto, Então a base desse sistema é a espécie. O que vem a ser essa espécie, É um conjunto de seres que são semelhantes. Então vamos lá, em 1758, o naturalista Linneu ele estabeleceu um sistema para nomear esses organismos, que hoje é denominado como nomenclatura binominal. Então, como vai funcionar essa nomenclatura? Então, nós temos aí algumas regras que nós precisamos seguir. Então, embora o sistema seja binário, ele também aceita o uso de subespécies. Então, ele vai criando aí um trinômio. Então, você vê aqui, ó, um Pisaster, Giganteus captatus, Homo sapiens sapiens. Então, aqui você já vê o ser humano. Aqui você vê um equinodermata, uma estrela do mar, pentarradiada. Homo sapiens, neanderthalensis. Então, aqui você começa a ver o sistema binominal. A primeira letra, ela sempre vai ser maiúscula, ok? E a segunda letra, ela sempre será minúscula. Então, nós temos aí uma série de fatores que vão englobar esse sistema. Você precisa utilizar o sublinhado, ele pode, esse nome, essa nomenclatura pode estar sublinhado, pode estar em itálico, em negrito. Então, nós temos aí várias formas aí de trabalhar, nós vamos estar vendo mais à frente. Categorias taxonômicas. Grande parte das regras da nomenclatura que hoje utilizadas, elas tiveram origem lá atrás, lá nos trabalhos de Linneu. E hoje
tem comissões aí, existe uma comissão internacional de nomenclatura, né? Olha a importância do trabalho de Linneu. Então você vê, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Você pode dizer, Luiz, é muito difícil, né? Tem uma frase que as pessoas utilizam para gravar essa ordem. Então, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, né? Depois falaremos aí sobre isso. Então, ó, ser humano. Qual a espécie de ser humano? Homo sapiens. Gênero, Homo. Família, Hominidae. Ordem dos primatas, né? Classe, Mamália. Filo, Chordata, né? Porque nós somos cordatos, nós temos coluna vertebral. Reino Animalia, né? O reino que nós pertencemos. E aqui você vem, ó, chacal, né? A dedalheira, milho, o lobo. Então aqui você tem toda uma classificação, uma nomenclatura, tá ok? Então nós vemos aqui, ó, domínio, né? Você tem o reino, filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Né? Algumas pessoas falam, ó, rato frito com orégano fica gostoso e especial. É uma maneira, né, que nós achamos aí de gravar essa ordem. Porque na maioria das vezes, na prova do Enem, você vai precisar conhecer a ordem, tá ok? Então a ordem é essa. É o reino, filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Né? Então, como nós estávamos falando anteriormente, quais são as regras dessa nomenclatura? Então, todo nome científico ele deve ser escrito em latim ou deve estar latinizado. Né? Um exemplo, Homo sapiens, Trypanosoma cruzi, né? Ou Trypanosoma cruzi. Então, você percebe, a primeira letra ela vai ser sempre maiúscula, a segunda letra ela vai ser minúscula, né? A nomenclatura binominal sendo o primeiro nome igual ao do gênero e o segundo nome ele é específico, né? Ó, musca doméstica é a musca doméstica, tá ok? Então, ó, primeiro nome ele é igual ao do gênero, musca, né? Você já lembra de mosca. E específico, doméstica. O nome científico ele precisa estar grifado, né? Sublinhado ou escrito em negrito, ok? Precisa estar aí destacado. E falando um pouquinho sobre os vírus, que não entraram nessa classificação dos 5 reinos, como eu falei com vocês, né? Os vírus eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem células, né? São as menores entidades conhecidas. Vai medir aí de 15 a 600 nanômetros. É constituído por uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Então você pode ter aí o vírus de DNA, você pode ter um vírus de RNA, ou você pode ter um vírus que possua DNA e RNA ao mesmo tempo, né? Que nós chamamos aí de retrovírus, que inclusive causa aí também o HIV, né? A AIDS, é o vírus do HIV. O material genético é envolto por uma proteína. Então, nós temos aí o capsídeo, né, protegendo, é uma cápsula proteica. São parasitas intracelulares obrigatórios. Por que obrigatórios? Né? Por que intracelulares? Eles vivem parasitando o hospedeiro. Então, eles vivem dentro do corpo de uma pessoa. Eles vivem causando doenças em animais, nós também veremos isso. Né? Eles estão ali parasitando. Então, eles estão ali, ó, se apropriando da sua célula, né, e se alimentando, roubando o nosso material genético. Então, ele precisa estar dentro da célula, por isso ele é intracelular, ok? Ataca células de diferentes seres vivos, pode ser uma bactéria, um protozoário, uma alga, um fungo, uma planta, um animal, ok? Ele é um parasita obrigatório. Aqui nós temos alguns tipos de vírus, né? O vírus do HIV, o adenovírus, o influenza, que vai causar a gripe, né? Fugiu aqui da minha mente, papilomavírus, o rotavírus, vírus da herpes simples, bacteriófagos, ebola, vírus da raiva. E eu não coloquei aqui o coronavírus, né? O tão famoso coronavírus. Características gerais, né? Eles vão possuir um envolto proteico que protege o material denominado capsídeo, aquela cápsula proteica. Pode ser revestido ou não por um envelope, tá ok? Então esse capsídeo ele pode ser envolvido por um envelope, né? Então eu tenho aí um vírus bem
caprichado, um vírus bem protegido. Possui o único tipo de ácido nucleico, ele vai ser de DNA ou de RNA. Então, existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples. São parasitas obrigatórios, vão se multiplicar dentro da célula, utilizando o quê? A maquinária de síntese de células. Então, a célula ela está se multiplicando e esse vírus aproveita e vai se multiplicando junto com essas células. Não possuem metabolismo, né, porque eles não têm células. Toda a energia que utilizam, eles vão tirar da onde? Das células hospedeiras, aquelas células que eles estão parasitando. Então, tem aqui a estrutura viral, né, externamente você vai ter o capsídeo e você também tem aí internamente os ácidos nucleicos, que vão ser o DNA ou RNA. Então, você tem aqui ó, um vírus não envelopado, né, ele não tem um envelope proteico. Então, você vai ter o ácido nucleico, tá? Pode ser o DNA ou RNA. E aqui você tem o capsídeo, tá ok? Que é uma cápsula proteica, né? Uma cápsula aí de proteína. Exemplo aí de vírus não envelopado: rotavírus, papilomavírus, parvovírus e adenovírus. E o vírus envelopado, né? Você tem, além do capsídeo do ácido nucleico, um envelope que vai estar auxiliando aqui, ó, nessa proteção. Herpes vírus, ortomixovírus, flavivírus, né? Alguns vírus eles vão possuir esse envelope lipídico, uma camada formada aí por fora dessa membrana plasmática, né? A membrana plasmática ela vai proteger a célula, ok? Temos aqui os bacteriófagos, né? Os fagos T. Qual a função desses bacteriófagos? Eles vão atacar bactérias, tá ok? Então, eles atacam aí as bactérias. Eles possuem dois ciclos, o lítico e o lisogênico. Como funciona isso, né? Esse ataque às bactérias? Se você ver aqui, se você observar aqui na estrutura anterior, né, ele tem aqui ó, seus flagelos, mas ele vai injetar o material genético dele na bactéria. Então, ciclo lisogênico, o DNA do vírus se incorpora no DNA, né, de uma célula, mas não interfere no metabolismo dessa célula. Então, ele apenas injeta, mas não interfere. Tá? Então, continua se reproduzindo normalmente. Essa célula, mesmo recebendo o DNA do vírus, essa célula bacteriana, ela vai se reproduzindo normalmente. Tá? Ela vai transmitindo o DNA viral às células descendentes. Ou seja, a bactéria ela se reproduz, mas ela já não tem mais o DNA dela. Ela já vai reproduzir o DNA do vírus. Já o ciclo lítico, o DNA viral, ele passa a comandar o metabolismo dessa célula hospedeira. Então, ele vai fazendo ó, várias cópias, ele vai transcrevendo aí em RNA mensageiro viral. Então, com essa reprodução exagerada, vai ocorrer uma lise. O que é isso? Uma destruição daquela célula. Então, na célula, liberando novos vírus que podem infectar outras bactérias e assim sucessivamente. Então, no ciclo lisogênico, né, a célula ela continua se reproduzindo normalmente, reproduzindo, claro, né, DNA do vírus, já não mais o DNA da bactéria, e no ciclo lítico há o quê? Um rompimento, ok, dessa estrutura. Então vai liberar aí vários vírus, né? E eles começam a entrar aí em outras células hospedeiras. Então nós temos aí principais viroses humanas: AIDS, dengue, febre amarela, gripe, poliomielite, sarampo, raiva, rubéola, catapora, herpes, hepatite viral, cachumba e hoje, né, nós temos aí o Covid-19. Qual a defesa que nós temos contra esses seres, né? Nós temos aí o sistema imunitário, que vai nos proteger, nosso sistema imunológico. Então, você tem os anticorpos, que são substâncias produzidas pelo organismo para combater qualquer estrutura estranha, né, que possa causar aí doença no seu corpo. Temos as vacinas, né, que são substâncias feitas a partir de micróbios mortos ou atenuados, e que vai estimular a produção de anticorpos. Né? Nós vemos hoje a vacina, estão aí tentando, né, fazendo vários testes contra o coronavírus. Então, depois que o corpo, né, ele é estimulado, ele começa a produzir anticorpos. O soro, que é uma solução contendo anticorpos já prontos, né, com ação curativa, é rápido, de curta duração, né, muito bom também.
E destaquei aqui para vocês a AIDS, né? O vírus HIV ataca as células de defesa do corpo. Então, nós temos aí a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é uma doença que vai atacar o nosso sistema imunológico, né? E ser portador do vírus HIV é diferente de ter AIDS. Tá? Você pode ter o vírus, esse vírus está ali inoculado, ele não vai se manifestar. Então, você possui ali o HIV, mas você não tem a doença, né? Que é a AIDS. Então, você tem aí o retrovírus. Então, para ser considerado um retrovírus, não basta apenas possuir o RNA. Então, eu tenho que ter aí a transcriptase reversa, né? É um tipo de enzima. Então, nós vamos fazer ali a transcriptase reversa. O que é isso? Então, você tem lá o teu DNA formando RNA, formando proteína. Na transcriptase reversa, né, o seu RNA ele vai poder aí formar, ao invés de DNA formar o RNA para formar proteína, na realidade, o seu RNA ele pode estar formando aí o DNA e a proteína. Então, você tem o retrovírus, ele é um vírus envelopado, você vê aqui envelope proteico, possui duas fitas aí de RNA, né, idênticas elas são, possui enzima transcriptase reversa e é um retrovírus, pois possui a capacidade de produzir DNA a partir do RNA, ok? A dengue também é transmitida pelo mosquito, né, a Aedes aegypti. Então, é o mesmo da febre amarela. A prevenção é combater, né, o mosquito aí, transmissor da doença. Você também tem vários outros tipos, né, de prevenção. Manter caixa d'água sempre fechada. Remover as folhas, né, e galhos que possam impedir que a água corra pelas calhas. Não deixar água acumulada. Né, lavar semanalmente aí dentro de latões, tanques que armazenam água. Manter tudo bem tampadinho, né? Tirar água das garrafas, dos pneus, cobrir aí o lixo. Se você tiver vaso de planta, né, vai trocando essa água, vai limpando, coloque areia, né? São maneiras aí que nós encontramos de lutar contra a doença. Sintomas: febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, falta de apetite, dor nas juntas, ok? Então, você tem aí uma variedade, uma imensidão, né, de doenças causadas por vírus, tá ok, pessoal? E mais à frente nós vamos comentando mais sobre esse assunto. Então, tenham uma boa aula, fiquem com Deus, até a próxima!